E aí, pessoal, tudo bem? Poucas dúvidas do Grenal, né? É muito mais tática e estratégica as definições dos dois treinadores do que propriamente de times. Não tem muita dificuldade de definirmos os times. O Internacional, qual é a dúvida que tem? Paulo Vitor. Essa é uma dúvida muito importante, porque esse jogador, desde que chegou, ainda não disse a que veio. Ele não conquistou a posição titular do contestado Moisés, que está jogando bem, porque ele marca muito mal, e no ataque ele não é nada daquilo que haviam dito. Ele não é um ala, ele não é um jogador que faça a diferença com a bola no pé, ou numas incursões ofensivas, tanto por dentro quanto pela ala, pela lateral, na zona ofensiva. É um jogador que ainda falta muito, ele tem que melhorar muito se ele quiser ser titular do Internacional. Aliás, falando nisso, o Natanael está lá, né? Ninguém fala do Natanael. O cara está recebendo o Internacional e não joga e ninguém quer ele, pelo jeito. Bom, mas o Paulo Vitor é uma dúvida. É uma dúvida que, se ele jogar, não tem dúvida alguma que o Lisieiro vai jogar. Porque o Lisieiro vai ter que ser um suporte para ele. Sem dúvida alguma é isso. Então essa é uma dúvida do Internacional. O resto do time, só falta o Medina definir se vai jogar com 2 atacantes ou com 5 meio-campistas, como ele jogou o primeiro Grenal. Não são 5 volantes, são 5 meio-campistas. Um atacante só. Deu certo naquele jogo, porque o Internacional teve posse de bola, teve toque de bola, e o time do Grêmio estava totalmente desordenado. O Roger havia treinado com 3 volantes, colocou um time aberto. Quando se deu conta, botou o Bitelo, aí deu uma equilibrada. Mas essa é a dúvida do Internacional. Joga com Wesley ou Cadorini de parceiro do David, ou mantém o Maurício e vai dar um suporte ou não para o Paulo Vitor. Tem que dar, a meu ver tem que dar. Porque o Grêmio sabe, o Grêmio vai jogar em cima dele. O Grêmio não vai jogar em cima do Bustos, a não ser, claro, o Ferreira no mano a mano, ele é um jogador muito perigoso. Ele dribla tanto para dentro quanto para fora. O Bustos é um jovem. O Bustos tá chegando, está cheio de energia. Acho que os dois vão se anular. Mas eu ainda acho que o Ferreira pode fazer um desequilíbrio, porque a defesa do Internacional não é equilibrada. Falta um Moledo. Não, eu nem vou ficar pedindo Moledo, mas falta um Moledo, um jogador tipo Moledo. E um volante, porque não adianta, eu não vou engolir o Gabriel. Eu não estou dizendo que ele é ruim, eu estou dizendo que o Dourado em forma era muito melhor do que ele. Até porque cabeceava. E o Gabriel é um jogador médio, ele não tem nada demais. E ele não sei se ele vai conseguir ser o terceiro zagueiro, entre aspas, que o Inter vai precisar. Do lado do Grêmio, o Grêmio também tem poucas indefinições. O Ferreira volta. O Diego, essa é uma dúvida importante. Se ele tiver 100%, ele joga. Se não tiver 100%, vai ser poupado. Até porque o foco do Grêmio é a Série B. Aliás, ontem eu vi alguns jogos da Série B, o Grêmio tem que se ligar. Viu o Vila Nova, viu o Guarani jogando. São times pequenos, mas estão jogando com muita rapidez, estão jogando diferente do que o Grêmio está jogando. O Grêmio precisa mudar o sistema de jogo. E a grande dúvida nossa, pelo menos, eu acho que o Roger já resolveu isso, é se ele joga com um time mais conservador, com o Thiago Santos, Vijaçante e Bitelo, ou se ele joga com um time um pouco mais solto, com o Lucas Silva, porque o Lucas Silva tem muito mais saída de trás e tem até o arremate a gol, ou se ele joga com o Lucas Silva, o Bitelo e o Vijaçante. Eu creio nos 3 jogadores de meio campo com essas características. Eu não creio que ele vai jogar com 2, por exemplo, o Vijaçante, o Bitelo e o Campas. Não creio que ele vai fazer isso, porque ele já tomou uma sapatada no outro Grenal e ele não quer ficar com uma cicatriz, não quer ficar com uma marca de jogar 2 Grenais e perder 2 Grenais. Então me parece que o Grêmio também vai com 3 jogadores no meio campo e aí nós vamos ter um ótimo Grenal. Está mais do que na hora dos treinadores, o Medina, o Roger ainda é cedo, o Roger tem muito mais bagagem, mas está mais do que na hora dos treinadores mostrarem algo mais. O Medina não mostrou nada até agora, eu nem tenho criticado demais, porque não precisa. Basta olhar, eu não engulo a questão do Globo. Ganhou o Grenal, parece que está tudo bem. Não, está tudo muito mal. O Internacional foi mal no Gauchão e perdeu para o Globo. O Globo é pior que o Caxias, pior que o meu time. Pois o Medina tem que dar um jeito nisso. É com ele. Ele não tem o direito de não fazer um bom jogo. Ganhar é outra questão. Mas ele não tem o direito de escalar mal, mexer mal e fazer uma confusão como ele tem feito nos últimos jogos. Está mais do que na hora dele definir um time.
do Internacional. Porque senão a gente sabe o que vai acontecer. O Internacional vai namorar com a segunda divisão todo o campeonato de 2022. Mas eu estou numa expectativa muito boa, acho que vai ser um grande Grenal, por essas coisas que eu estou falando. Claro, é o que eu penso. Os dois treinadores têm muito a provar, eles têm que escalar bem os jogadores. Tem jogadores que precisam jogar mais, o Edenilson, por exemplo, que é o principal jogador do Inter, precisa jogar mais. O Tyson, com todo o respeito que me merecem, quem gosta do Tyson, ele não jogou metade do que achavam que ele fosse jogar, até porque o Tyson, a bola do Tyson é essa. Eu sempre falei isso. Eu não espero nada do Tyson. Mas ele tem que jogar mais. O Inter não tem que pensar em trazer Alan Patrick, por exemplo. Então manda embora o Tyson. Não serve, né? O manter o D'Alessandro, aí é outro assunto. Grenal é outro papo. Acho que vai ser um baita de um Grenal, porque os dois times têm o que provar, os dois times têm que se confirmar para eles mesmos e para a torcida. E os treinadores não vão ter o direito de errar. Estou indo para o apito final. Amanhã a gente volta, pessoal. Um abraço.